Olá, que bom que você está com a gente. Sou Álvaro Rocha, seja bem-vindo ao programa Caminhos de Amor e Recuperação. O programa hoje está muito especial, foi feito com muito carinho para você. Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. Que bom que você está com a gente. O programa Caminhos de Amor e Recuperação tem como objetivo mostrar, o quanto o amor é importante na vida das pessoas. E hoje temos uma convidada conosco aqui muito especial, Bianca Pagliarini. Muito bem-vinda, viu, Bianca? Estou muito feliz de estar recebendo você conosco hoje. E eu também, Álvaro. Estou muito honrada por estar aqui. Para mim é um privilégio poder participar aqui de um momento importante também na sua própria vida, na sua história, na sua própria jornada de recuperação, de propósito. Então estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. É isso aí, eu que agradeço, viu? Obrigado pela presença. A Bianca é escritora, né, Bianca? Olha o livro da Bianca, eu tive a oportunidade, de, talvez há um ano atrás, ser entrevistado pela tudo Bianca. Isso? Talvez, eu acredito que já tenha passado, de ser entrevistado pela Bianca no programa dela de rádio, E na Rádio Feliz FM, a Bianca vai falar um pouco desse trabalho que tem sido tão importante na vida dela, que tem ajudado tantas pessoas. A Bianca também, pessoal, é escritora, é autora do livro Feliz e Fora da Caixinha. Acredito que você deve ter aplicado também esses princípios na sua vida, Com certeza. Para poder dividir com o pessoal de casa também. E a Bianca tem o projeto Quinta da Visão, todas as quintas-feiras vai dividir com a gente também essa experiência. Eu queria que você começasse falando para a gente então um pouquinho do programa de rádio, Claro. Lá onde eu tive, sendo entrevistado por você, inspiradora, Estou super nervoso aqui hoje, pessoal, estou nervoso. Entrevistar uma profissional para quem está começando não é fácil, mas vamos lá, Estou super à vontade porque você é minha amiga também. É verdade. E fala um pouquinho aí do programa, como que é o seu programa, para o pessoal conhecer um pouquinho. O programa Clube da Visão foi um programa até que, depois da pandemia, ele ganhou esse nome. Tá. Antes era um programa de bate-papo e chamado Feliz ao Vivo. Era como é hoje, mas sem a ideia que é constante hoje, e eu vejo porque faz parte da minha própria história, das minhas descobertas, a importância da visão, E de ter uma comunidade que se alinha também com os teus valores, os teus princípios, onde um troca com o outro, onde há a experiência, servindo como parâmetro para decisões importantes que são tomadas, porque todo mundo precisa de um alicerce, Sim. E às vezes a pessoa não encontra esse alicerce na família, não encontra com as pessoas muito próximas ali, talvez até porque não sabem, Não tem o conhecimento, mas como eu fui precisando desse conhecimento para mim mesma. Para a sua vida pessoal. Senão também não estava, eu creio que nem aqui. E foi o que eu percebi, viu, Bianca, no perfil dos seus ouvintes, porque quando eu tive no seu programa, eu recebi depois muitos contatos pelo Instagram, pelo WhatsApp, e as pessoas realmente se abrindo, as pessoas falavam da dificuldade delas, do sentimento delas, e talvez seja também pelo fato de você ter essa transparência na sua vida, Mesmo no seu programa você ter essa humildade de expor também um pouco da sua fragilidade, das suas dificuldades. Eu acho que as pessoas passam a se identificar com a gente nessa base e a partir daí você começa a ter esse perfil do seu programa. É verdade, Álvaro, eu tive por muito tempo, desde que aquele momento a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. Aí eu comentei contigo que o meu pai, ele foi num momento ali, eu já trabalhava com ele, já ajudava ele, depois das fases ali, rádio, que no próximo bloco você falou, da gente entrar, eu comecei a ajudá-lo com a rádio. Depois, um dia eu falei assim, pai, o pessoal tá me pedindo um programa jovem. Aí ele falou assim, claro, você que vai fazer. Já colocou você na fogueira ali. Aí eu fui fazer. Eu tô te falando aqui, eu travei.
não saía uma palavra. Ainda era uma outra rádio, não era uma rádio hoje como é essa sintonia, mas era uma outra rádio. E aí, todo aquele ambiente assim me bloqueou. Eu não consegui falar. Eles começaram a rir até nos bastidores, e estava ao vivo. E aí a pressão aumenta, né? Pessoal, só parar um pouquinho para o pessoal de casa. Gosta de bastidores, né? A gente está no primeiro bloco do programa. Pessoal, vou falar a verdade. Antes de começar o programa, eu precisei de umas 6 vezes ir repetindo e grava de novo o que eu falava. Olá, sou o Álvaro, estamos no programa Caminho de Recuperação, começa já. Álvaro, não é começar já, é outra coisa. Parece que vai repetindo 3, quase vai ficando mais nervoso, né? Aí que fica mais, né? E pior é que tava no ao vivo ali, eu não tinha essa chance de voltar. Não, desculpa, gente, vamos fazer de novo e tal. Ao vivo, então travei. E aí o pior, eles ficaram rindo ali nos bastidores. O que já vem todas aquelas ideias, tipo assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou boa o suficiente. Mas, como foi meio que uma imposição e eu precisava fazer, ou também eu ia virar pro pessoal e falar assim, gente, desculpa, eu fiquei com vergonhinha. Sim, você enfrentou, né, Bia? Aí eu comecei a desenvolver um gosto também, porque é muito bom a gente poder se comunicar. É muito bom se conectar com as pessoas. Sim. Falar o que a gente pensa, falar das coisas que estão, por exemplo, assim, às vezes até uma brincadeira, né? Como no rádio a gente faz bastante brincadeira, interação, mas é muito gostoso. Verdade. É divertido, é muito bom se conectar com as pessoas. Eu comecei a desenvolver esse gosto, mas por muito tempo eu fiquei sem compartilhar a minha visão pessoal e até o meu propósito. O meu passado, as minhas dores, as minhas lutas. Eu fiquei muito tempo sem falar disso. Não é, Bianca, que muitas vezes tiram a gente do lugar que a gente tem que estar, né? São pensamentos de medo, de vergonha. E a gente tem que medo do julgamento. Esses pensamentos. E também nos bastidores, pessoal, a gente estava batendo um papo ali na mesa antes, com o Irã Ravache também, né? Montando a pauta do programa. E a Bianca falou de um versículo da Bíblia, né? De uma das cartas de Paulo, né? Que fala justamente disso, né? Fala um pouquinho desse versículo para a gente aí de Paulo, né? Que faz com que a gente não dê vazão para esses pensamentos de medo, de rejeição, né? O que Paulo fala nesse versículo aí? Em Romanos 12, 2. Isso mesmo. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, de vossas mentes. Não vos conformeis com este mundo. É isso aí. Né? Então, são duas coisas que estão ali condicionadas. Você não se conformar e você renovar. O que é conformar? É não aceitar uma condição que o mundo coloca pra gente uma limitada, forma. Não é, Bianca? Que é o que a gente vê hoje, né? A gente não aceitar uma condição de um ser humano que tem que ser compulsivo para comprar, que tem que ser validado como ser humano porque conseguiu ir pra Disney com a família. É verdade. Você tá cheio das coisas de Deus, tá renovado com o seu pensamento das coisas de Deus, você vai ser feliz na cachoeira, perto da sua casa. Você vai se conectar com Deus naquela água gelada. É verdade. Você não vai precisar estar compulsivo, não é isso? Exatamente, em busca de um padrão assim social aceitável. E se conectar também com um propósito maior. Porque até vem da história de José, né? O José do Egito, como muitos dizem, mas José que foi também uma figura que é simbólica para todos nós. Para qualquer pessoa que tem o objetivo de fazer uma mudança acontecer em sua vida, olhar para a história de José enriquece muito, porque José, ele traz toda aquela traição, né? Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, que aliás foi, ainda bem que foi desse jeito, porque ele queriam matá-lo. Sim. Né? Era para ele ter sido morto, mas um deles, não vamos matar não. Vamos matar não, quer dizer, vamos vender. Momento, mesmo sendo ruim para José, ser vendido pelos irmãos, não deixa de ter a mão de Deus para dar um livramento, para ele continuar vivo, para ele poder viver o propósito. E ele diz isso, ele mesmo, ele conseguiu ter esse olhar para a própria vida dele, quando naquele ponto em que ele se revela aos irmãos, né? Porque daí na história, inclusive que a gente recomenda muitíssimo, né, Álvaro, que leia para entender ali um contexto de significado, o significado que a gente escolhe dar para as coisas. É o que você chama as coisas. Então aí ele fala, não se aflijam, não fiquem aí preocupados com o que eu vou fazer com vocês, porque daí ele, né, no outro encontro, quando ele encontra os irmãos, ele já é um cara muito poderoso. Sim. Ele é o cara mais poderoso ali daquele mundo, do mundo mesmo, não apenas daquele país, do Egito. Naquela época, né, os irmãos ficam sem nada, praticamente morrendo de fome. Dependendo daquele cara. Ele, que era o governador do Egito, sem saber que era o José, que estava naquela posição de destaque, iam pedir comida para ele, né? E José, olha quando vê só, que é os irmãos,
Quando a gente está vivendo o processo de Deus, não tem vingança, não tem nada disso. Não tem tempo para isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E José entrega o que? Amor para eles, né? E o olhar de propósito. Ele fala assim, vocês quiseram fazer mal para mim. Mas isso aí foi uma coisa que Deus deixou acontecer, porque olha eu aqui hoje. Sim. E aí a gente pode entender com isso que, é claro, a gente tem o nosso livre-arbítrio. É claro que também os irmãos, eles se deixaram tomar por algo maligno ali, né? Porque não se deve fazer isso. Pensa uma família disfuncional. Né? Hoje se fala muito de família disfuncional. Aquela família era muito disfuncional. O que é esses irmãos querendo, por causa do caçula, 17 aninhos? Pô, deixa o menino aí, né? Deixa o menino ter sonhos, poxa. E falar em funcional, no próximo bloco, pessoal que está em casa, Feliz e Fora da Caixinha, escrito pela nossa querida Bianca. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco desse livro e como ele pode ser aplicado no dia a dia, que isso é o mais importante, né? A Bianca está aplicando na vida dela e está funcionando. Até já. A gente volta daqui a pouco. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Atenção pais, atenção mães, temos uma boa notícia sobre o futuro dos seus filhos. Vem aí um dos mais importantes congressos mundiais sobre as dependências viciantes, como a dependência do álcool e das demais drogas. E agora temos também as dependências das drogas sintéticas, dos cigarros eletrônicos, as dependências digitais, dos jogos e apostas pela internet. Esses são apenas alguns dos temas do 9º Congresso Internacional Free Mind, onde palestrantes nacionais e estrangeiros estarão mostrando os últimos estudos científicos mundiais na área de prevenção, tratamento e reinserção social. Tudo isso agora no final de outubro em Serra Negra, aqui pertinho. Pais e mães que querem proteger seus filhos dessas ameaças têm que participar. Para saber mais, acessem congressofreemind.com.br. Está tudo lá. As inscrições já estão abertas. Repetindo, congressofreemind.com.br. Que bom que você está aqui conosco. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos hoje aqui com uma convidada muito, muito especial, a Bianca Pagliarini. Bianca, e a gente deixou, né, uma curiosidade para o pessoal que está em casa, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o seu livro. Eu sei que por detrás dessas páginas aqui, além do que está escrito, tem muita coisa, não é? Tem muito amor, tem muita lágrima também, tem muita determinação, muita perseverança, resiliência, tem muito princípio, né, envolvido na sua vida, porque hoje a gente vê a mulher Bianca, a mãe Bianca, a esposa, comunicadora, radialista, escritora, mas teve um sofrimento na sua vida, né, que teve o amor também, né, que transformou esse sofrimento em tudo isso, né, que você passa de bom para as pessoas hoje, né? Então... E que é um privilégio, Álvaro, de verdade, até porque quando eu escrevi esse livro, eu já estava há muito tempo, já tinha conhecido o programa dos 12 Passos há muito tempo. Já tinha saído da minha última internação, que foi graças a Deus e também ao amor dos meus pais, que lutaram por mim, especialmente né, toda aquela fase em que os pais sofrem muito. Né? Cada um a seu jeito, cada um do seu modo, mas não é nada fácil, exatamente. Então, depois, 4ª internação.
né? Não era a primeira, não era a segunda. Na primeira, você pode ter um monte de sonho, né? Você fala, meu filho vai sair daqui. E quantos que estão nos ouvindo e realmente estão nesse momento, né? Nossa, meu filho vai sair daqui, cara, vai ser uma nova vida para nossa família vai viver um sonho. E aí, vai lá, né? Aquele jovem recai. Dá errado, né? Dá errado. Aquela frustração, aquela culpa, né? Aquela mágoa, aquela dor. Aí, segunda internação, terceira. Na quarta, você fala, e aí, será que um dia... Parece que até a esperança vai se esvairindo ali, não é? E uma coisa que eu queria também colocar, eu também, né, como a Bianca, me encontro em recuperação, sou um dependente químico, estou em recuperação, né, passei por isso também, e a gente valida muito o sentimento da família, né? Esse sentimento de impotência da família. Mas é muito importante colocar também, nós como dependentes químicos, como a gente sofre vendo esse sofrimento da família. Porque nos afastamos, a gente tem aquele desejo de sair, a gente não quer mais passar por aquilo, a gente não quer mais magoar as pessoas que a gente mais ama, e a gente vai lá e faz tudo que não queria fazer. Você entendeu? É muito difícil pra gente também. É muito reconhecendo, complicado. claro, o sofrimento todo da família, né? E como foi, Bianca, pra sair disso aí? Chegar e hoje como você tá, né? Então, e aí depois dessa quarta internação, eu consegui parar de usar, mas a minha virada mesmo ainda demoraria a acontecer, porque daí o que sobrou né, quando eu até completei, foi de 18 anos que eu comecei com esse livro. E o que me fez dar uma virada mesmo de falar, cara, eu vou escrever, eu preciso dar um propósito aqui, foi quando eu comecei a mergulhar nesse universo do que é a transformação de uma vida. Porque saí dessa quarta internação, uma jovem destruída. Entendeu? Sem sonho. Quantos anos você fez? Eu tinha 21 anos. 21 anos, né? Sem sonhos. Renunciar tanta coisa para sua idade. Eu não tinha, eu nem percebi o que eu tinha renunciado, eu percebi o que eu tinha estragado. Eu tinha estragado muita coisa. Eu tinha estragado qualquer esperança que meus pais tinham em mim, porque eu sempre fui aquela criança assim, estudiosa, dedicada, metida certinha, sabe? Sim. Eu era muito metida certinha. Respeitar os pais. Uma boa garota. Em vez de responder e guardando, talvez, muita coisa. Né? Exato. Aí não era muito o destaque nos esportes, mas aí eu brilhava nas notas, entendeu? Então, meu sonho era ser ou escritora ou médica. Realizou, hein? Ou escritora. Exato, é verdade. E aí, aí nesses anos, assim, da adolescência, com 13 anos, minha mãe até... Eu era gordinha, né? Era uma menina normal, mas poderia alguns dizer que era gordinha. Mas fora do padrão, daquele padrão mais magro, né? E aí, minha mãe, vamos para uma academia e tal. Também porque eu tinha uma relação... amor e ódio com a comida. Sim. Vinha como uma válvula de escape, como o desabafo, como quando eu estava triste. Anestesiar um Isso, sentimento. Já comecei esse padrão, né? De alguma coisa para me ajudar a lidar com a dor, então, alguma coisa do lado de fora. Uma compulsão na sua vida. Apareceu. Exatamente, muito forte. E eu tinha muita compulsão desde criança com a comida. E aí, comecei a fazer academia. Um certo dia uma mulher fala assim, puxa, você é tão bonita. Por que você não vira modelo? Eu pensei, né? Que doida essa mulher. Aí eu falei assim, eu vou ter que emagrecer, como assim? Não, né? Sem chance. Aí ela, imagina, você emagrece, quantas emagrecem? Você emagrece, ué. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu nunca tive o sonho de ser modelo, mas eu tinha, sim, o sonho de ser aceita. Porque era comum pra mim, desde criança, ficar lidando com aquela coisa assim, gordinha, que bonitinha de rosto. E ali se abre uma porta, então, pra essa aceitação, né? Exatamente. Aí eu quis essa aceitação. Eu quis, de repente, talvez provar pra mim mesma que eu era capaz daquilo. Então, fiz a dieta, consegui emagrecer, emagreci até demais, comecei a ter anorexia. Né? Porque daí virou um pavor. Meu Deus, eu não posso engordar, porque se eu engordar... Eles não vão me querer mais, porque eu tinha entrado para a agência Ford Models, na época, nos 90, era... Uma agência melhor que tinha. A melhor que tinha. Renomada. E o meu pai que quis que fosse porque daí eu tinha sido aceita por todas, ele falou assim, eu quero que você entre nessa aqui, porque meu pai era publicitário na época, porque essa é a melhor agência, uma agência séria, tal. E aí eu entrei na Ford Models, e naquele tempo também, anos 90, assim, não tinha internet, né? Havia muito dessa coisa de o pessoal estar junto, né? Não tinha muito essa coisa de virtualmente as pessoas se encontrarem. Mas eu fiz amizade lá com o pessoalzinho da moda, logo entraram as drogas,
até o ponto em que chegou o crack, para resumo da história. E nisso começou toda essa loucura aí, as internações, carreira foi pro saco. Antes de realmente ter acontecido, eu cheguei a fazer algumas coisas legais, como, por exemplo, comercial da C&A. Sim. Né? Ainda existe a C&A, né? Sim. Comercial da Mesbla, eu fazia comerciais e também fazia fotos, Marie Claire, eu tenho até hoje, minha mãe guardou, né? Um monte de foto ali da época de modelo. Mas nunca foi uma coisa assim que eu amava. Mas eu sabia que eu tinha perdido oportunidades com as drogas, né? Então tinha muita culpa, tinha muita mágoa de mim mesma e vitimismo também. Sim. Puxa, por que isso aconteceu comigo? E aí eu passei por isso por muito tempo. E eu tinha uma baixa autoestima até também por causa disso. E eu creio que talvez, se eu tivesse enxergado a minha história antes como algo que podia ter um sentido, talvez eu teria me detonado menos, assim, sabe? Mas eram sempre aquelas relações doentias, sabe? Relacionamentos doentios, sempre aquela compulsão alimentar que voltava, então daí eu ficava naquele ciclo. Come muito, depois se mata de fazer jejum, e depois muito exercício. Só não conseguia vomitar. Nunca tive a bulimia por causa disso, mas todo o resto desses padrões, assim, eu cheguei a tentar, é que não conseguia mesmo, sabe? Mas é toda aquela doença, né? A doença mesmo da falta de propósito. Eu penso que chega a ser uma doença num nível, porque te adoece. Adoece os relacionamentos, me deixou, né? Uma pessoa muito ciumenta. E aí, quando eu casei com meu esposo, que é o João, passou um tempo, tive o meu filho, que também um dia, quando tiver mais tempo eu conto, porque foi um milagre também, por causa de toda aquela fase da adolescência, eu fiquei estéril. Eu não podia ter filho. Vou até falar essa parte, porque essa parte é muito, muito espiritual, sabe? É um dos grandes momentos da minha vida que eu senti o amor de Deus. Ok. Eu estava num lugar assim, fui levar uma mensagem, né? Uma pregação. Já estava casada, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Aí uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida chegou assim pra mim: Ô Bianca, que bom, né? Que Deus tá te dando o seu milagre. Olha onde errar. Aí eu, né? Legal, né? Eu, pensei, essa mulher é doida aqui, né? Porque era ouvinte da rádio, tudo. Eu falei assim, tá bom, o que ele tá falando? Deus tá te dando o seu Samuel. Eu, hã? Você entender, né? Ela, você tá grávida. Só que, Álvaro, eu tava tomando um antibiótico, depois eu tinha tido uma infecção muito grave. Eu fiquei quase 2 meses internada aqui no Samaritano. Eu tava tomando ainda antibióticos gravíssimos, assim, muito fortes, e eu não poderia ter engravidado. Seria uma gravidez até de risco. De risco pro cérebro do bebê. Sim. O médico falou assim... Os antibióticos são fortes, né? Invasivos. O médico falou assim, você só não pode engravidar, tá? Porque esse antibiótico que você tá tomando, ele dá má formação no cérebro do bebê. Só que essa mulher tinha falado assim pra mim, Deus tá te dando o seu livramento e o seu milagre. Olha. Então eu entendi, né? Fiz o teste, tava grávida. E aí, assim, o João, então, meu esposo, ficou apavorado, né? Porque você lembra o que o médico falou? Eu falei assim, mas amor, a mulher falou que tinha um livramento. É obra de Deus, né? Você falou amor, é obra de Deus. Deus falando com você lá em Natal, né? E Natal simboliza o quê, né? O nascimento de Jesus. Verdade. Você tem o nascimento de seu filho. E eu sei que eu nunca mais vi essa mulher. Não sei do que aconteceu com ela, por onde ela anda. Jaqueline. Como é bonito esse olhar espiritual, não é, Bianca? Né? Pra gente perceber o agir de Deus, não é? A nossa volta, né? É muito bonito. Mas, Álvaro, eu ainda tinha um monte de coisa que tinha que ser trabalhada em mim, sabe? Sim. Ainda era aquela mulher extremamente ciumenta, insegura, chata. Tudo virava briga, tudo virava causa, assim... Como é que você... assistindo um filme, por exemplo, né? Assistindo um filme normal... Tem atriz que é bonita, certo? Sim. Eu já queria brigar com ele porque a atriz era bonita. Olha só. Ô, João, ó, a Bianca melhorou, ela disse, me parece, né? Já trabalhou isso, né? Então, porque aí ele falou assim, sim, a Bianca já melhorou bastante o ciúme, né, Bianca? A gente vai agora encerrar esse bloco, apesar do papo tá muito bom, né? A gente se emocionou bastante nesse bloco, né? Com esse tocar de Deus na sua vida, né? E daqui a pouco a gente volta, tá bom, pessoal? Até já. A Clínica Elimos apresenta
o amor de verdade no nosso ambiente de tratamento. Acreditamos que o amor e a ciência juntos são capazes de transformar o indivíduo e proporcionar uma vida boa de ser vivida. Nossa equipe multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, conselheiros, além dos atendimentos individuais com nossa equipe e das palestras em grupo, fazemos atividades terapêuticas diferenciadas, experimentando novas sensações. E não poderia faltar o carinho da nossa equipe de apoio, profissionais especializados em todas as áreas da clínica. Hoje, somos referência no tratamento da dependência química em nosso país. Acreditamos na recuperação. Veja só onde a recuperação pode te levar. De volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. Bianca sabe muito bem disso. Nada disso que está aqui acontece sem a participação de toda a nossa equipe que está nos bastidores. Agora a gente está aqui realizando o programa e tem uma galera aqui com a gente trabalhando, né? A Renata, a nossa maquiadora, né, que deixou a Bianca mais bonita, né, Bianca? Renata arrasa. Né? Temos o nosso Tuto Maza. Tuto, gratidão, né? O Tuto nas câmeras, o Gabriel Lopes nas edições. E o nosso diretor, né, autor aí também do programa, Irã Ravache, nosso mentor. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Voltando. E a sua filha? A Luísa está aqui hoje, ó. Eu não quis falar da própria família, mas a Lu está aqui com a gente também, né? E deu vários apoios, hein? Várias ajudas aí, que se não fosse a Lu... Sim, com certeza. Na minha história de recuperação, e quando eu entrei em recuperação, a Luísa tinha 10 anos de idade, né? E que bom que eu pude exercer, né, a minha figura de pai aí sóbrio, verdade. Né? Graças a Deus. E a Lu está aqui com a gente, estudando jornalismo, né, Lu? Tá podendo estar aqui do nosso lado. E só fazer uma referência, há um ano atrás eu tive, né, já falei no começo do programa, eu fui entrevistado pela Bianca na Rádio Feliz, foi uma honra. Sentou nessa cadeira aí, né? Isso, sentei aqui, ó, nessa cadeira aqui, ó, nervoso, mas a Bianca me deixou super à vontade. E a Luísa, né, que está comigo aqui, minha filha, que hoje está fazendo jornalismo, naquele momento teve comigo no programa, ainda estava em dúvida, Bianca, se ia fazer jornalismo, e olhando para você ali, conduzindo com maestria aquele programa, ela decidiu, consolidou a decisão dela. E naquela época a gente se encontrou também no programa dos nossos amigos, lá do Francisco, do mesmo. Nonô, lembra do programa? Poxa, foi maravilhoso. Programa Novo Mundo Convida. Então fica um grande abraço aí, né? Eles fazem parte também desse projeto, né? Um abraço para o Francisco e para o Nonô da Clínica Novo Mundo, que eles fazem um trabalho bem bacana e bem profissional. É mesmo. E voltando aí para o nosso bate-papo, Bianca, último bloco agora, e você emocionou bastante a gente. A gente terminou o bloco, a gente continuou aqui batendo papo, né, nos bastidores, e continua contando pra gente aí como foi esse milagre de Deus na sua vida aí, né? Seu filhinho, né? Meu que Deus, filho, sempre amei criança, Álvaro, vida, sempre né? Amei criança, sempre fui, assim, eu amo a pureza da criança, eu amo o olhar da criança, me dá uma vontade de, sabe, eu vejo aquelas bochechas, dá uma vontade de fazer uma gracinha, de brincar, de deixar a criança, sabe, se sentir importante. Eu sempre gostei muito de criança. E tinha essa questão da esterilidade, que também era consequência, né, do estilo de vida que eu tinha levado até ali, e por ter muito nova entrado nessa anorexia, meus órgãos, né, reprodutores tinham ficado como que atrofiados, era o termo que até a médica falou assim, era como se eu ainda tivesse, eu teria chance se eu fizesse toda uma série de tratamentos, e você sabe que aí a mulher ela entra naquele rótulo tentante. Sim. E eu tinha pavor de começar a ser tentante, porque eu via minhas amigas tentantes, eu via o quanto que trazia de dor, sabe? De frustração. Perguntam pra quem casa, né? Você vai ter filho? É. E aí o filho? Você não vai ter filho? É muito chato. E é chato, tão chato que daí
Depois que vem, a pessoa tem o primeiro. E aí, vai ter só esse? Não é isso? A sociedade começa, tá sempre meu cobrando saco. a gente, É né? verdade. Nunca nada tá bom, né? Exatamente. Mas eu já nem queria pensar nisso. Mas sempre foi meu sonho. Deus, Ele conhece nossos sonhos, né? E mesmo assim, depois de tudo isso, de ter ficado grávida, o João Mateus nasceu perfeito. Ainda assim, eu continuava aquela mulher insegura, chata, ciumenta, briguenta, reclamona, muito ingrata, eu reconheço, muito ingrata. E por causa disso, teve um dia que o João falou assim, cara, não dá. Por causa de tudo virava briga. Entendi. Álvaro, tudo. Entendi. Entendeu? E eu Começa não conseguia enxergar o quanto que ele gostava de mim, o quanto ele... gastar, né? E quem conhece meu esposo sabe que ele não é aquele cara que tem, sabe? Mas também, né? Olha o cara lá. Se fosse, talvez alguém poderia pensar, também, mas olha o cara, ele atira pra todo lado. Não, o João é muito, assim, sério. Sim. Talvez até eu nem teria casado se fosse diferente. Mas ele é muito sério, assim. E eu sempre pesando, alugando, brigando, e virava briga mesmo. Não é que virava uma discussãozinha engraçadinha, não, era briga. Briga de ter, talvez, sabe, daí lá, todo aquele drama mexicano. E aí uma hora ele falou assim, cara, eu vou embora. E aí ele pegou, arrumou as coisas dele. Chegou nesse ponto. O João Mateus não tinha nem 1 ano. Daí se despediu dele, o João Mateus com aquela carinha, bebezinho fofo que ele teve, né, bebezinho ainda. E aí chorou com o João Mateus, e eu senti que era diferente das outras vezes em que ele só falava assim, pô, não aguento mais, que coisa, você... Mas ele estava tomando realmente uma decisão. E eu me senti, porque daí quando ele saiu, eu acredito que naquele momento, assim, caiu tanta ficha de uma vez, assim, porque foi quando eu olhei pro João Mateus e tava assim, né, no bercinho, na madeirinha ali do berço apoiado, e eu falei assim, cara, como eu sou ingrata, cara. Foi isso que eu vi, entendeu? Falei, como eu sou ingrata. Como eu sou ingrata. Eu fiquei tão arrependida de ser tão ingrata. Porque eu estava vivendo uma vida que eu jamais nem sonhei. Saindo daquela quarta clínica, entendeu? Sim. Você já estava em recuperação, você já estava com seu filho. Mas precisava... Com um marido que me ama. Ainda, né? Precisou de mais uma crise na sua vida. Precisou quebrar mais umas coisas assim, sabe? E eu até, nesse ponto, eu nunca falava da minha história pra ninguém. Eu não contava, porque eu tinha vergonha. Sim. E esse medo do julgamento que é tão ruim, é tão negativo. E tem tanto preconceito, né? Tanto estigma com a dependência química. Né? E esse era o meu medo. Sim. Vão me julgar, vão julgar meu pai, vão julgar minha família, vão julgar a minha fé. Entendeu? E quantas vezes ouvintes, né, da rádio, eu já trabalhava aí em rádio, quantas vezes ouvintes falavam assim, puxa, meu filho, não sei o que, quero pedir pros irmãos, porque aí o pessoal quer falar assim, né, já para todos os ouvintes, peço oração, tá, porque meu filho tá nas drogas, não sei o que. E eu lá, meu coração apertava, porque eu falava assim, tenha esperança, eu pensava, né, vontade de falar para essa mulher, tenha esperança, continua orando pelo seu filho, continua, busca ajuda, tem um negócio chamado Naranon. Sim. Eu tinha vontade de falar isso, só que eu não falava, e aquilo porque eu tinha medo. De você, né, e Bianca, o que Deus entrega pra gente precisa ser dividido. Não é? É o sentido quando Jesus dizia, né? Que a gente precisava se amar, que é fazer essa mudança para a gente se reconhecer, se validar como ser humano, né, com caráter adaptado ao caráter de Deus, e a partir daí entregar. Porque se a gente guarda pra gente, vai acabando. Então tem que entregar. Estava faltando isso para você. Exato. Né? Que é o que a palavra diz assim. Com seu marido, você conseguiu então, né? Fazer essa mudança que é tão difícil. Que foi né? Daí um ciclo, né? Daí eu comecei, e agora? Como é que faz esse negócio? Eu preciso mudar, tô vendo, preciso mudar. Mas como? E até aí, tá bom, eu conhecia a Bíblia, mas eu não usava aquele conhecimento, toda aquela sabedoria para mim. Aplicada na vida. E aí eu fui começar a procurar terapia, só que eu já fazia psicoterapia há muito tempo. E me ajudou muito, tanto que me ajudou a continuar, né? A seguir em frente na sociedade, ser uma cidadã produtiva, como se diz. Mas eu precisava de mais profundidade nisso, e eu comecei a entrar em nessa parte da neurociência. Estudou. Comecei a estudar, comecei a ver como que isso aqui também se relaciona com a minha fé. E se relaciona super. Começou tudo a meio que fazer sentido, eu comecei a entender uma forma prática de olhar para aquilo que estava escrito na Bíblia. Sabe? Entendi. Como os ensinamentos de Paulo, que são muitas revelações. Sim. Tanto é que quando a gente vira, né, naquele primeiro passo, né? Que a gente percebe o fundo do poço, admite que perdeu tudo. A perda de controle. Isso é também o já não vivo eu, né? Tipo assim, todos pecaram
e por isso estão destituídos da glória de Deus, né? Então, nisso aqui eu tô vendo, peraí, eu preciso reconhecer que em mim, desse jeito aqui, eu não posso seguir, mas eu posso dar esse segundo passo, que é a fé. E eu posso dar o terceiro passo, que é entregar e permitir que essa transformação aconteça. E aí eu comecei a entender que a minha vida podia ter um propósito. Porque até aí eu não sei nem o que é propósito. Eu não sabia o que era isso. E eu comecei a entender quando eu comecei a pesquisar essas coisas, entender, estudar. E aí eu comecei a perceber, eu tenho um propósito. E aí, com o propósito, todas aquelas coisas na minha cabeça que tinha de insegurança, de ciúmes... Autoestima, de controle. Foi curado. Porque eu comecei também a meditar. Eu tinha muito preconceito, eu não sabia o que era meditar. Eu comecei a meditar, comecei a praticar visualização, comecei a orar de um jeito mais... peraí, eu tenho que tomar posse. Essa oração que eu estava fazendo estava errada. Porque era uma oração vitimizada. Entendi. Era uma oração dizendo assim, Deus, olha só, olha como está aqui. Olha que coisa ruim. Uma fé emocional, uma fé sem ação. Quando você traz toda essa construção de vida que você teve, pessoal, fica um grande exemplo para você que está vendo a gente hoje. Você pode estar passando por uma depressão, você está triste, né? Pode estar frustrado por alguma situação na sua vida que não deu certo. Olha o exemplo aqui na minha frente. Olha quanta coisa ela contou para a gente. Né? E a nossa mudança, ela se dá num processo. A gente precisa dar o primeiro passo. E foi o que a Bianca fez para estar aqui hoje, né? E também uma outra coisa, né? Para quem tem fé como a gente, se abrir também para a parte da ciência. A gente tem que ter essa mente aberta. Mesmo porque a ciência foi criada com consentimento de Deus. Ele é o criador. Ele é o maior cientista. Então a gente não deve estar fechado para a religião, para a nossa prática do dia a dia, que é fundamental, né, para a gente ler a Bíblia, meditar, mas também para a ciência, que você foi estudar, abriu mais ainda a sua mente, a partir daí você começou a entregar a mensagem, encontrou seu propósito, né? Porque até também está lá em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Perecer quer dizer morrer. Você morre por causa de não saber as coisas. O conhecimento liberta, né? Agora a gente está chegando já próximo do encerramento do nosso programa. Temos tanta coisa para conversar com a Bianca. Bianca, a gente tem aí um tempinho. Eu queria que você falasse então rapidamente do projeto das quintas-feiras, né? Que é um projeto tão abençoado que você tem. Isso, eu estou muito feliz com a Quinta da Visão, porque eu tenho visto muitas transformações acontecerem justamente nesse tema, a visão que nós devemos ter de nós mesmos. É a visão que você tem do seu futuro, é a visão que você tem das pessoas ao seu redor, né? Então, muito do que a gente vê na Bíblia e a gente sabe também pela neurociência, a gente vê, por exemplo, sabemos que existe ali o símbolo, né, no cérebro, que é uma parte responsável, vamos dizer assim, é responsável por pegar as provas no seu mundo daquilo que você realmente acredita, aquilo que você já viveu, aquilo que você já experimentou. Você sabe o que é estar lá. Então, por quê? Aí a gente vai seguindo e aí eu quero olhar no meu mundo e ver que aquilo que eu penso que é verdade, Sim. Né? Então, só que aí tem uma hora que a gente tem que desapegar dessa historinha mental que está paralisando, porque daí são aquelas... nunca vai mudar, eu nunca vou mudar. Se vitimizando, é o tempo de colocar a fé em prática, né? A gente vai passar a ver a obra da nossa fé. Bianca, nosso tempo... E só para eu concluir aqui, só para essa parte da... E aí, quando a gente pratica, por exemplo, uma visualização guiada por Deus, ou seja... Senhor Deus, me mostra o que eu faço agora. Me mostra o que o Senhor, a sua vontade, me mostra o que o Senhor me chamou para ser. Aí eu começo a entrar nessa visão. E quando eu entro nessa visão, eu vou preparando meu símbolo para procurar essas evidências de que aquilo é verdade. E eu treino o meu cérebro, a minha mente, meu coração para viver aquela realidade. Para adaptar o cérebro à vontade de Deus. E nisso eu já vi gente sair da depressão, já vi gente ser curada, já vi gente emagrecer mais de 20 quilos já. A família ser restaurada. Olha, então você vai deixar aí, né? Vocês vão ter, né? Agora a gente está encerrando a nossa entrevista. Que pena, eu queria escutar aquele... a gente não vai escutar é verdade. Tá bom, né? Mas muito obrigado. Tem o efeito sonoro, né? Muito obrigado, viu? Por ter Obrigada a você. Essa experiência conosco. Obrigado por essa guerreira inspiradora que você é, né? E vocês vão ter aqui, ó, abaixo, né? Ou logo depois aí, a gente vai colocar para vocês o Instagram da Bianca, o contato da Bianca. O programa dela tá na Rádio Feliz FM. Procurem no Google. Vocês vão ter o horário aí do programa, né, Bianca?
E é isso, a gente agradece, tá, pelo tempo que vocês tiveram conosco, agradeço a Bianca, um grande abraço a todos, Deus abençoe.